Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem estudado as lições da escola sabatina. Nós colocamos essas lições como anexos para compreender melhor os livros da Bíblia. São estudos semanais que ocorrem nas igrejas adventistas do sétimo dia. Essa lição de Mateus foi estudada em 2016. Nós já falamos de Marcos, Lucas, João e agora estamos finalizando com Mateus, para que todos os evangelistas sejam contemplados, né? Porque são estudos com professores PhDs e homens muito sábios, estudiosos, são doutores e mestres. Isso é importante. Além do comentário comum, a gente faz a leitura bíblica e faz o comentário. Mas é bom ter um comentário mais substancial, não é? Com pessoas especialistas nisso. Título da lição hoje: Fé e Cura. Fé e cura. Qual a relação? Verso para inculcar. Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Mateus 9:5. Leitura da semana: Mateus 8, Levítico 13, 44 a 50, Daniel 7, 7 e 8, João 10, 10, Mateus 9, 1 a 8 e João 1 a 9. Eu não leio as leituras aqui para que a lição não fique muito extensa, mas sempre que aparece a leitura você deve ir lá ler o texto bíblico para que a explicação fique fresquinha na sua mente, tá bom? Se você fizesse uma lista de seus maiores temores na vida, como seria ela? Para muitas pessoas, a lista incluiria a morte de um membro da família ou mesmo a sua própria morte. Embora isso certamente seja compreensível, esse medo está muito concentrado nas coisas da terra e envolve apenas a nossa vida presente. Seria a perda de uma vida terrestre o que mais teríamos que temer? Especialmente tendo em vista que esta vida de qualquer forma não dura tanto assim? Se Deus fosse fazer uma lista do que Ele mais teme, sua lista certamente teria que ver com a nossa perda da vida eterna e a perdição de nossos familiares. É claro que Deus se importa com a doença, a morte no aspecto físico, mas, acima de tudo, Ele se importa com a doença espiritual e com a morte eterna. Embora Jesus tenha curado muitas pessoas e até tenha trazido mortos de volta à vida, isso foi apenas temporário. Certamente Lázaro deve ter morrido de novo. Todas essas pessoas morreram a morte física de um jeito ou de outro, com exceção dos santos que Jesus ressuscitou em sua ressurreição. Você sabia que quando Jesus ressuscitou, várias pessoas ressuscitaram com Ele também? E digo mais, essas pessoas, certamente elas nunca mais morreram. Certamente foi uma ressurreição eterna. Entendeu? Está lá em Mateus. Está no finalzinho do livro de Mateus. Nós vamos chegar nesse estudo com certeza. Vá com Deus. Você acabou de passar no YouTube, hein? O senhor está ao vivo. Quer falar bom dia para meus amigos aqui? Ah. O plano da salvação não nos poupou da doença e da morte física. Consideraremos várias histórias de cura e veremos importantes lições sobre a fé que
que podemos extrair delas. É importante que gozemos de saúde, mas Jesus não estava preocupado com isso. Na lista de Deus, a maior preocupação dele seria a perda de seus filhos, a perda eterna de seus filhos. Gente, eu tô morrendo de frio. Tô de blusa e tô com frio, credo. Eu coloquei essa blusinha aqui fresca. Deveria ter colocado uma blusa mais pesada, mas fiquei com medo de ficar com calor. Medo de calor, acabei ficando com frio. Ai, que raiva. Tocando o intocável. Após pregar o Sermão do Monte, no qual descreveu os princípios do reino de Deus, Jesus... Bom dia, minha senhora, vai com Deus. Jesus se defrontou novamente com o reino de Satanás. Um lugar frio, escuro, cheio de pessoas em decadência, gemendo em busca de redenção. Um lugar cujos princípios são frequentemente contrários a tudo que Jesus defende. Naquela época, um dos maiores exemplos de quando o reino de Satanás havia se tornado miserável e caído, podia ser visto na enfermidade de lepra. A lepra naquela época chamava tinha. Lepra hoje chama-se hanseníase. Hoje ela não é transmitida assim com facilidade que era. Existem medicamentos. Antigamente uma pessoa com isso era imediatamente isolado da sociedade. As casas que tinham esses bolores, essas enfermidades, elas eram destruídas, as pessoas eram isoladas. Embora ocasionalmente usado como uma forma de punição divina, como no caso de Miriam, leia lá Números 12, 9 a 12, Miriam era irmã de Moisés. No contexto mais amplo da Bíblia, a lepra é um exemplo forte e horripilante do que significa exatamente viver nesse mundo caído e arruinado. Ela é um símbolo de pecado. Leia Mateus 8, 1 ao 4. Que importância tem o fato de que, ao curar o leproso, Jesus o tocou? Veja, por exemplo, Levítico 13, 44 e 50. Tocar um leproso era a mesma coisa de se tornar imundo. Jesus o tocou, então Jesus teria se tornado imundo. Ao tocar o leproso, agora eu estou falando do meu pensamento, não do autor. Jesus estava dizendo que ele se importava tanto conosco, a ponto de nos tocar, mesmo com toda a lepra do pecado que invade o nosso ser. Jesus, ao tocar o leproso, ele estava simbolicamente dizendo que ele tinha se tornado humano. Ele deixou as belezas celestiais e se tornou humano, vivendo, vá com Deus, vivendo as mesmas dores que os humanos vivem. Agora vamos ver o que o autor diz. O leproso se ajoelhou diante de Jesus e disse: se queres, pode purificar-me. A palavra grega para podes é dunamai, de onde vem a nossa palavra dinamite. Uau! Significa estar cheio de poder. O Senhor tem poder para me curar. Se quiseres, estás cheio de poder e pode transformar a minha vida. Jesus disse que estava disposto a curar o leproso e o curou imediatamente. O fato de que Jesus o tocou deve ter causado arrepio nas multidões que viram a cena, certamente como fez em outras ocasiões, por exemplo, na cura registrada a seguir. Jesus poderia simplesmente ter dito uma palavra e o homem seria curado.
Então por que ele tocou? Porque ele nos ama. Ele se humilha para nos exaltar. Ao tocar o leproso, ele estava se humilhando. Mas quando as pessoas olharam, a pele do leproso estava como a pele de um bebê. Então as pessoas notaram que não foi a poluição do homem que passou para ele, mas foi a santidade dele que transformou o homem. Não é legal? Não é magnífico? A obra de Cristo em purificar o leproso de sua terrível doença é uma ilustração de sua obra em libertar do pecado. O homem que foi Jesus estava cheio de lepra. O homem que foi a Jesus estava cheio de lepra. O mortal veneno da moléstia havia penetrado em todo o seu corpo. Os discípulos procuraram impedir o mestre de o tocar, pois aquele que tocava no leproso se tornava imundo. Pondo a mão sobre o doente, porém, Jesus não sofreu nenhuma contaminação. Pelo contrário, o seu contato livrou-o da lepra, purificou aquele pobre doente. Seu contato comunicou o poder vitalizante. A lepra foi purificada. O mesmo se dá quanto à lepra do pecado, profundamente arraigada, mortal e impossível de ser purificada pelo poder humano. Esse verso está em O Desejado das Nações. Ellen White disse isso, escreveu isso. Talvez, agora é o autor de novo, talvez ao tocar o leproso, Jesus tivesse mostrado que não importa a gravidade do pecado, ele se achegará àqueles que estiverem dispostos a ser perdoados. Veja que gostoso! A mensagem de Jesus ao tocar o leproso é muito profunda. Ela diz que não importa quão maus nos sintamos, não importa quão frágeis estejamos, Deus é poderoso para nos resgatar do poço, do lamaçal do pecado. Você conhece alguém que esteja sofrendo algum tipo de lepra? Isto é, algo que horroriza ou o afasta das pessoas, levando-as a uma atitude crítica? De que forma o exemplo de Jesus ajuda a entender como se relacionar com essa pessoa? Gente, aqui entra a tolerância cristã. Nós precisamos ter firme convicção de que as pessoas, por piores que pareçam, elas são muito semelhantes a nós. Nós não somos melhores do que ninguém. Alguém que parece mal aos seus olhos pode te ver com olhos maus. Está entendendo? Ou seja, estamos todos perdidos, porque todos somos maus. Tanto nós que nos julgamos bons, como os maus que nós julgamos maus. Mas lembre-se, aquele que nós julgamos maus também nos julga por mal. E Jesus, Deus diz em sua palavra: o mundo jaz no maligno. Então, fritando isso, fritando todos esses ovos, no final da tarde, todos somos semelhantes e somos maus igualmente. Então, quando você olha para alguém e fala: poxa, aquele está no lodaçal mesmo. É como se Jesus estivesse olhando para o outro envolto em lepra. Temos que olhar com o olho de Jesus. Meu filho, você está no lodaçal, mas eu vou tirar você daí. O Romano e o Messias. Há uma boa razão pela qual grande parte do livro de Daniel trata de Roma. Veja,
Daniel 7, 7 e 8. Daniel 7, 19 a 21. Daniel 8, 9. Daniel 8, 9 ao 12. Daniel 8, 23 e 25. E a razão é o grande poder do império, que era notório também no tempo de Cristo. Contudo, foi a Jesus um oficial romano, que era tanto um símbolo quanto uma expressão de poder de Roma. O homem estava indefeso diante das provações e das tragédias comuns que assediam todos nós. Essa é uma grande lição sobre os limites dos poderes terrestres. Os maiores e mais influentes líderes, os homens e mulheres mais ricos do mundo, são impotentes no que se diz respeito a muitas das lutas comuns da vida. Verdadeiramente, sem a ajuda divina, que esperança teria qualquer um de nós? Quando a lição fala que o poder romano é grande, você precisa ter ideia que é grande mesmo. Daniel viu em sonho 5 reinos terrestres. E entre esses 5 reinos, o quarto é Roma. Daniel fala para o rei Nabucodonosor que esse rei subjugaria o mundo. E que na época desse reino, viria um reino que seria maior que esse reino. Então o quarto reino é Roma e o quinto reino seria o Messias. Agora imagina, um general do quarto reino está implorando ao Messias que cure seu filho. Veja, isso é ilustrativo. A salvação dada por Deus através de Jesus é estendida a todo humano, inclusive aos romanos, inclusive aos babilônios, inclusive aos odiernos. Leia Mateus 8, 5 a 13. Que importantes verdades são reveladas nessa história sobre a fé e seu significado, o que diz a nós, como adventistas cristãos hoje, em vista dos privilégios que recebemos. Você leu aí o verso de... o centurião era um oficial militar romano que geralmente supervisionava entre 80 e 100 pessoas. Centurião lembra o 100, não é? Então ele era general de 100 comandantes. Ele era comandante de 100 generais. Veja. Pelo fato de atuar no exército por cerca de 20 anos, não lhe era permitido ter uma família legal. Assim, o servo desse centurião talvez fosse sua única família. Naquela cultura, só um leproso seria mais desprezado do que um gentil. E por isso, talvez esse oficial tivesse entendido que Jesus não desejava entrar em sua casa, embora o mestre tivesse dito que entraria. Ao pedir apenas a palavra de Jesus e não sua presença real, o centurião demonstrou uma grande fé que nos fala hoje, dizendo: a palavra de Jesus é tão poderosa quanto seu toque. Senhor, não se dignes a entrar em minha casa, mas dizeis uma só palavra e serei salvo, e o meu servo ficará curado. Essa frase, ela faz parte do ritual da missa. Quando eu era criança, quando o padre falava isso, eu fui católico até me batizar, até me converter adventista do sétimo dia. Então a minha infância e juventude e adolescência foi como católico. Aí o padre falava: eis que dizeis uma só palavra, uma palavra e sereis salvo. Eu ficava: Senhor, qual é a palavra? Eu quero saber para ser salvo.
E essa palavra está aqui, não é? O centurião acreditava que para Jesus, a cura de alguém não era difícil. Era semelhante a um oficial militar dando ordens a um soldado, o que acontecia o tempo todo. O centurião teve tanta fé, minha gente, que ele compreendeu. Vá com Deus, minha irmãzinha. Ele compreendeu plenamente o poder de Jesus, e que Jesus tinha um poder para curar tantos quanto fosse necessário. Gente, nós precisamos da fé centurião. Nós precisamos da fé centuriã, a fé do centurião. Além disso, veja o que Jesus disse em Mateus 8, 1 e 12. Que severa advertência àqueles que receberam grande privilégio. Nós, adventistas do sétimo dia, também fomos grandemente privilegiados e devemos prestar atenção ao que é dito ali. Ao que muito é dado, muito é cobrado. Não é com arrogância que os adventistas dizem isso, que receberam muito. Porque é muito, gente. Você ter o poder de compreender as profecias bíblicas. A palavra de Deus chama esses de entendidos. O cristão verdadeiro é chamado na Bíblia de entendido. E ao ser entendido, você ganha grande responsabilidade. Você precisa falar para o outro aquilo que você entendeu. Então é um privilégio ser cristão, graças a Deus, amém. Mas é grande responsabilidade também. O centurião ganhou grande privilégio. Ele era líder da nação romana. Mas ele entendeu a sua importância. E ele reconheceu Jesus imediatamente quando viu. Ele falou: eu também sou líder. E eu sei que o Senhor é líder aqui na terra. O que o Senhor disser será feito. A fé do centurião precisa ser exemplificado em nossa vida, meu irmão. Eu estava ouvindo ontem um sermão do pastor Aldrovando Araújo. E ele conta a história de um general, um soldado, não é general, como é que chama? Aqueles mandadores aí do Brasil, coronel, acho que era um coronel. Aí passava um cristão na frente da casa dele e falava de Deus. Aí um dia ele falou: você está proibido de falar de Deus. Estou resumindo bem rapidinho aqui. E aí ele passava na casa do coronel e ele não falava mais, ele só apontava para cima. Um dia esse cristão estava passando ali e estava um grande alvoroço. E ele logo percebeu que o filho do coronel tinha morrido. Aí quando ele começou a aparecer, conversar com alguns ali, o coronel saiu com arma na mão e disse: meu filho está morto. E eu já mandei encomendar na cidade o caixão. Encomendei 2 caixões. Um para o meu filho. O outro é para você, que fica pregando esse Deus aí, mentiroso. Agora eu vou provar a todos que você é mentiroso. Entra lá no quarto do meu filho. Ore ao seu Deus. E se meu filho não ressuscitar, ele será enterrado, mas você será sepultado junto, porque já está chegando aqui os caixões que vão embalar o meu filho e você. Coitado, esse cristão foi jogado no quarto do menino, o coronel fechou a porta e ele ficou lá implorando: Senhor, olha assim, que saia justa que eu estou aqui, meu pai. Faz alguma coisa, interceda. E o menininho morto. E ele abraçava o menininho morto. Depois que passou 1 hora ou 2,
o coronel abriu a porta e falou: já chegaram os homens que vão levar o caixão do meu filho, mas eles vão levar o caixão seu também. Você vai morrer agora para parar de crer nessas besteiras. E aí, quando ele engatilhou a arma, o moleque que estava no colo do cristão espirrou, tossiu. Deus ainda faz milagres. Nós precisamos da fé do centurião. Nós precisamos crer em Deus. Deus, Ele faz milagre. Se o seu ente querido morreu na doença, se o seu filho foi atropelado, se desgraças acontecem na terra, não é porque Deus perdeu o seu poder de curar. O poder continua. É porque o mundo jaz no maligno. Nós precisamos crer que a nossa vida, a nossa salvação está garantida em Deus. Deus não se preocupa com a doença. Deus não se preocupa com a morte. Deus se preocupa conosco, com seus filhos. Ele nos quer vivo eternamente com Ele. Creia e tenha fé em Jesus, e isso será garantia de vida. Demônios e porcos. Olha o título da lição, hein? Leia Mateus 8, 25 a 34. O que esses dois relatos ensinam sobre o poder de Deus. Que conforto encontramos nesses episódios, especialmente quando estamos lutando com coisas mais fortes do que nós. Aqui nós vamos nos deparar com duas imagens impressionantes de Jesus. Ele cura o endemoniado e depois ele joga esses demônios nos porcos. O pensamento judaico, governar a natureza e os demônios, era prerrogativa de Deus. Depois de ter acalmado uma violenta tempestade com uma simples palavra, Mateus 8, 23 a 27, Jesus desceu na praia oriental do Mar da Galileia, num território que, além de ser pagão, era habitado por homens endemoniados. Marcos 5, 1 a 20 e Lucas 8, 26 a 39 acrescentam detalhes à história desses endemoniados. Eles se identificaram como legião. Uma legião do exército romano tinha mais ou menos 6.000 soldados. O centurião governava 100 soldados e a legião tinha 6.000 soldados. Os demônios foram enviados para 2.000 porcos. Muitos têm indagado por que eles pediram permissão para serem enviados aos porcos. Uma tradição dizia que os demônios detestavam ficar vagando em vão. Preferiam uma casa de qualquer tipo, mesmo que fosse um porco imundo. Outra tradição dizia que eles tinham medo de água. O próprio Jesus fez referência a demônios andando por lugares áridos, procurando repouso. Mateus 12, 43. Ou seja, se eles estão no deserto é porque eles não gostam de água. Também havia tradições judaicas que ensinavam que os demônios poderiam ser destruídos antes do último dia apocalíptico do Senhor. Contudo, o ponto mais importante é o seguinte: a condição destrutiva dos homens nessa história é exatamente a condição destrutiva que Satanás deseja para os filhos de Deus. Mas Jesus transformou completamente a vida deles. Se escolhermos nos entregar a Jesus, Ele pode e irá desfazer tudo o que Satanás procura fazer em nossa vida. Sem Cristo somos impotentes contra Ele.
ou estamos de um lado ou de outro no grande conflito. Não importa quanto essa verdade pareça severa e inexplicável, Jesus não a poderia ter expressado de maneira mais clara do que fez quando disse: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Lucas 11, 23. Precisamos escolher de que lado ficaremos. O endemoniado, ou os endemoniados, eles eram pessoas tomadas por demônios. Eram loucos, lunáticos. E Jesus ordenou que eles saíssem do corpo daquele moço. E os demônios pediram para morar nos porcos. Eu não tinha pensado assim. Quando eles pediram para morar no porco, estava implícito, estava explícito para os judeus. Puxa, os demônios preferem morar nos porcos. Os demônios preferem morar numa casa ruim, os porcos, do que não morar em casa nenhuma. Eu nunca tinha pensado com essa visão. Uma vez eu vi um pregador dizendo, pregador José, um senhorzinho que prega aí, que os porcos, que os animais não aturam demônios. Então quando eles entraram nos porcos, os demônios imediatamente pularam na água, porque os porcos sabiam que os demônios não gostavam de água. E os porcos preferiram morrer a viver a vida tomada por demônios. Meus irmãos, isso é muito triste. Precisamos orar dia e noite para que os demônios fiquem bem longe de nós, para que Deus habite na pessoa do Espírito Santo completamente o nosso coração. Leia João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Como isso se aplica não só aos endemoniados, mas às nossas vidas? De que maneira devemos experimentar essa promessa? Deus, na pessoa de Jesus e do Espírito Santo, quer restaurar nossa vida. Se há algum problema na sua vida, meu irmãozinho, meu amigo, essa é a hora, hoje é o dia para você se livrar desses problemas. Levanta e anda. Esse é o milagre mais gostoso que eu acho que Jesus já fez um dia. Levanta e anda. Na lição de segunda-feira, notamos que Jesus disse ao centurião que nem mesmo em Israel havia encontrado uma fé tão grande. Mas naquele exato momento, em Israel, um homem havia chegado a um ponto em que seu desejo de cura para o coração era muito maior do que o anseio de cura para o corpo. Vamos ver que homem era esse. Leia Mateus 9, 1-8. Que grande esperança encontramos nesse relato, a despeito da promessa de perdão para nossos pecados, não importando quais tenham sido, nem o dano que tenham causado. Veja também Romanos 4:7, 1 João 1:9, 1 João 2:12. Aqui vai ser o relato do... Saudações, meu irmãozinho, vá com Deus. Aqui vai ser o relato do levanta e anda, né? O homem que estava no leito lá, esperando cura. Quando eu cito a passagem, você deve ler. Eu não leio para a gente dar mais dinamismo, para não ficar muito longo aqui o nosso estudo. É interessante o fato de que a primeira coisa que Jesus tratou quando o paralítico foi levado à sua presença foi a condição espiritual do homem. Jesus, é claro, sabia exatamente qual era o verdadeiro problema. O problema do homem não é que ele era aleijado, é que ele estava com o coração doído. Apesar de
do estado físico miserável daquele homem, Cristo sabia que seu mais profundo problema era a culpa relacionada a uma vida cheia de pecado. Portanto, sabendo que o homem desejava o perdão, Jesus proferiu as palavras mais confortadoras para alguém que entende a realidade e o preço do pecado. Jesus disse: estão perdoados os teus pecados. Ellen White, a escritora adventista, declarou: não era, entretanto, o restabelecimento físico que aquele homem desejava, mas o alívio do fardo do pecado. Se pudesse ver Jesus e receber a certeza do perdão e paz com o céu, estaria contente em viver ou morrer, segundo a vontade de Deus. Desejado das Nações, página 267. Um pastor adventista pregava muitas vezes sobre a fé suficiente para não ser curado. Essa é a maior fé entre todas, quando olhamos para além de nossas circunstâncias físicas e nos concentramos na vida eterna. É assim que eu tenho tentado viver, porque na vida há perdas irreparáveis, mas a única perda que importa é a vida eterna. Não podemos perder a vida eterna. Frequentemente nossos pedidos de oração estão relacionados às nossas necessidades físicas. Eu preciso arrumar um emprego, eu quero que a minha esposa se cure, eu quero que meu filho seja restabelecido da saúde. Embora Deus se importe com essas coisas também, em seu Sermão do Monte, Jesus disse que devemos buscar primeiramente as coisas do reino de Deus e a justiça. Mateus 6,33. No fim das contas, meu irmão, apesar de nossas necessidades físicas imediatas neste mundo, de tantas coisas temporais e fugazes, é fundamental conservar sempre diante de nós as coisas eternas. Apegue-se ao que Deus pode fazer por nós na eternidade, e não só agora, porque ao comer o alimento do maná do céu, aquelas pessoas tiveram fome de novo. Ao beber do poço de Jacó, aquelas pessoas tiveram sede de novo. Ao beber da água que jorrava da pedra, aquelas pessoas tiveram sede de novo. Mas a verdadeira comida e a verdadeira bebida é Jesus Cristo. Ele disse: aquele que beber da água que eu der, viverá eternamente. E essa vida eterna jorrará através da vida dele para todos os povos. Todos os povos serão abençoados quando você aceita Jesus na sua vida como fonte eterna de vida, de paz, de saúde, de cura, ainda que você esteja aleijado. Jesus diz: levanta e anda. Mais importante de que você está com seus pés ou sem eles, é que você ouça essa palavra. Quando Jesus disse: os seus pecados estão perdoados. Isso é a maior prova de salvação na terra. Que Deus nos tenha considerado seus filhos. Deixe os mortos sepultarem os mortos. Leia Mateus 8, 18 a 22. O que Jesus disse a respeito do que significa segui-lo. Primeiro, em Mateus 8, 18 a 22, vemos dois homens se aproximando de Jesus com o desejo de ser seus discípulos. Ambos são sinceros, contudo alguma coisa parecia impedi-lo de seguir ao Jesus, o Mestre. Jesus, que conhece os pensamentos humanos, foi direto ao âmago da questão.
Ele perguntou se o primeiro homem estava realmente disposto a renunciar a tudo, inclusive a sua própria cama, para segui-lo. Isso não significa necessariamente que os seguidores de Jesus devam perder todas as posses terrestres, mas simplesmente que eles devem estar prontos a perdê-la. Quando Jesus disse, vai, vende tudo e siga-me, Ele está provando o nosso coração. Você não precisa vender tudo que tem para Jesus, mas você precisa estar disposto a ter isso em baixa conta. Bom dia, meu. Jesus então perguntou ao outro homem se ele estava verdadeiramente disposto a colocar Cristo acima de sua família. À primeira vista, suas palavras para o segundo homem parecem muito duras. Tudo que o homem desejava era sepultar seu pai, coitado. Por que ele não podia fazer isso primeiro, depois seguir a Jesus? Especialmente quando na fé judaica, garantir um sepultamento adequado para os pais era considerado parte da obediência ao quinto mandamento. Quando ele disse, deixa eu sepultar o meu pai, ele não estava dizendo que o pai dele estava morto, sendo velado. Porque se fosse assim, ele não estaria ali falando com Jesus. Ele estaria no velório do pai. Quem incircunciso abandonaria o velório do pai para seguir um mestre, um pregador? Os estudiosos acreditam que a história é outra, seja diferente. Alguns intérpretes argumentam que o pai ainda não estava morto, ou mesmo à morte. Em vez disso, o homem estava basicamente dizendo que a Jesus, deixa-me resolver todos os meus problemas familiares, e então te seguirei. Por isso, a resposta de Jesus foi tão firme. Ele disse, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Deixa aos mundanos a solução dos problemas do mundo. É por isso que nós, os cristãos, não devemos nos envolver diretamente com as questões políticas. O bem, o conforto mundano é importante, claro, mas isso não deve ser a nossa primeira preocupação. Veja, entreguemos a nossa vida ao Senhor e as nossas necessidades mundanas serão suplementadas por Jesus. Outro chamado ao discipulado foi feito a Mateus, um desprezado coletor de imposto. Mateus 9, 9 a 13. Quem é esse Mateus? Esse Mateus. O escritor aqui, Mateus, era um famigerado cobrador de imposto. Ele era odiado pelos seus irmãos. Jesus conhecia o coração de Mateus, o autor do livro que estamos estudando, e estava obviamente aberto à verdade, como mostra sua reação ao chamado. Jesus certamente conhecia o tipo de reação que produziria seu chamado a alguém como Mateus, e isso ocorreu, como o texto revela. A partir de nossa perspectiva hoje, é difícil imaginar exatamente qual seria a reação das pessoas daquela época ao chamado de alguém como Mateus. Eles ficaram fula da vida. Mateus era odiado por seus irmãos. Por quê? Devido ao transtorno que isso representaria a ordem da sociedade. O que vemos aqui é outro exemplo de que o chamado do Evangelho é realmente universal. Não importa se você é da direita, da esquerda, é cristão, é muçulmano, é do novo Israel, é do antigo Israel, é judeu, não importa. A salvação é para todos e ela está franqueada a todos. Parece que o nosso vídeo quebrou aqui, caiu a linha.
Então eu vou encerrar, nem sei se vai estar gravando, mas que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz, muita paz.